Olá, bom dia, né? Ou boa tarde, 12 horas. Mas quem já almoçou é boa tarde. Quem só tomou café ainda, como eu, né? Eu almoço tarde, né? É bom dia. Entende, pessoal? Graças a Deus é mais um dia aqui nessa realidade, né, pessoal? Enquanto a gente tivermos nessa realidade, a gente só pode ficar nessa realidade com se tiver o corpo físico, né? Se tiver esse veículo, não é isso? Se você perder esse corpo, você não fica mais nessa realidade. Você não experimenta as coisas dessa realidade, não toca, você não vai poder comer, você não vai poder estar experimentando as coisas densas dessa matéria, né? Por isso, por isso que temos que cuidar do nosso corpo, entende? É uma responsabilidade que a espiritualidade Deus deu a gente para cuidar do corpo, né? Por mais que ele tenha algum problema, né? Tal, a gente tem que cuidar do corpo, da emoção que esse corpo traz, a energia, né? Temos que controlar, temos que controlar as coisas que podem afetar esse corpo, entende? Então, você vê a responsabilidade da que Deus deu à nossa consciência para podermos administrar essas energias. Porque são energia, pessoal. Cada emoção, cada comportamento, cada coisa que a gente experimenta aqui nessa realidade tem a ver com a responsabilidade da nossa consciência, que é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira essência, é a nossa consciência. Entende? Então a gente temos que cuidar do corpo, entende? E cuidar principalmente da nossa consciência, para que nada dessas coisas aqui afete a nossa relação com a nossa espiritualidade, sabe? Poder nos afastar da nosso eu superior, da nossa espiritualidade. Entende? A gente tem que cuidar disso. Qual é o principal que a gente que é espiritualista, que despertou? É por isso que é por despertar isso, para você despertar e perceber o qual você tem que dar importância nessa vida. O que é que você tem que dar mais importância? Foi por isso que Cristo falou: as coisas eternas são mais importantes do que essas coisas. Entende? O que é eterno que a gente conhece aqui? O nosso espírito é um eterno, nossa consciência é eterna. Então temos que cuidar dela. Não temos que deixar que nada daqui nos afete, traga a emoção que vai fazer com que a consciência não conecte com a nossa espiritualidade. Você entende? A gente tem que ter esse cuidado. Não se deixar levar por nada aqui dessa materialidade. Entende? Sempre buscar aqui as coisas boas para a gente se sentir bem. Quando a gente está se sentindo bem, a gente pode fazer o bem ao próximo. Agora, se você não está bem, como é que você vai fazer bem a outra pessoa, pessoal? Eu não entendo. Então, a espiritualidade passa por isso também, pelo esse autocuidado que a gente tem que ter, tanto com o nosso corpo, com a nossa consciência também. Entende? Como é que a gente cuida da nossa consciência? É cuidando das nossas energias, não deixar qualquer emoção, qualquer coisa. A gente tem que fazer uma análise. O que é que está nos
fazendo regredir, entende? Trazendo sensações de ira, de raiva. A gente tem que fazer essa análise e procurar melhorar aonde a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade. A gente não pode, irmão, senão a gente não está fazendo obra de Deus. A gente vai estar como os religiosos aí, pensando que eu vou agora para o culto, que não sei o que, é isso. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é você cuidar aí do seu corpo, da sua consciência, é você cuidar de si. E aí, quando você está bem, você pode cuidar do outro. Quando você cuida do outro também, é obra de Deus. Entende, pessoal? Colocaram coisas religiosas na cabeça das pessoas que ela não entende o que é obra de Deus. Aí ela não está tendo o cuidado com a consciência dela, com as emoções, com o corpo dela. Como é que ela está fazendo obra de Deus? Como é que você quer fazer a espiritualidade, quer se conectar com a espiritualidade? Não vai. Não pode. É por isso que pessoas que têm trauma, têm coisa. Eu já falei aqui, eu já preguei até sobre isso, trauma. Que as pessoas precisam buscar resolver isso. Procurar uma terapia, procurar, sabe? Para cuidar disso. Quando ela estiver bem, aí ela pode cuidar da outra pessoa. Agora a pessoa não está bem. Como é que ela vai cuidar da outra pessoa, pessoal? Entende? Tem aí, muitos aí, até mesmo os terapeutas de negócio, porque nesse meio, né, o ego dessas pessoas eleva, ela pensa que é superando, ela pensa que não tem problema. Aí, às vezes, nem procura resolver o problema dela, e aí agora ela quer atender, resolver problema de alguma pessoa. Como é que ela vai poder resolver se ela não resolve nem o problema emocional dela, problema espiritual, ser uma pessoa centrada? Como é que ela vai resolver? Tem aí no meio também psicólogo, pessoas assim, com problema e quer como é que ela vai continuar assim, pessoal? Você tem que parar e pensar, não estou bem. Você tem que não, a gente está continuando assim, não pode continuar. É assim, você procurar a sua conexão melhorar. Quando você estiver bem mesmo, aí você vai poder ajudar os outros. Mas eu não entendo. As pessoas pensam que fazer obra de Deus, pessoal, é ir para a igreja e ficar lá fazendo alguma coisa. Não é isso, pessoal. Obra de Deus não é isso. É você cuidar de si e cuidado quando você estiver bem, você cuidar do próximo. É isso que é fazer a vontade de Deus, pessoal. O engano foi espalhado aí nesse meio evangélico, né? E católico também, né? Esses grupos aí pegaram essas coisas, colocaram isso na cabeça das pessoas e as pessoas pensam que é isso. Entende? Não entende verdadeiramente o que é a obra de Deus. Ontem mesmo eu estava. Uma irmã me mandou um vídeo aí de um pregador aí. Eu estava vendo o vídeo dele. Nossa, pessoal, eu pensei que era uma coisa infantil, que tinha lá um boneco. Aí ele disse, o boneco falando, aí colocava assim as palavras de Deus. Isso é uma pessoa mais sem alma. Você está fazendo uma coisa para dizer que isso é coisa do ego, é coisa do seu ego. Você não está sendo dirigido pela espiritualidade, irmão. Você está fazendo coisa do seu ego, porque não tem vida nenhuma. Entende? E a própria palavra diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. A pessoa não, assiste o vídeo e não sente nada? Não tem vida. Você não está trazendo a essência da palavra. Não é você falar só o que está escrito ali na Bíblia, não, pessoal. Você tem que trazer a essência. Você viu falar? A essência da tua palavra é a verdade. Então você tem que trazer, porque tem vida ali,
tem essência ali. Na hora, a palavra de Deus ali tem vida. Entende? Então não tá falando assim só por falar tal. Você, isso porque você aprendeu em um grupo, aí tá falando as coisas, só coisa do seu ego. Para quê? Só para alimentar o seu ego? Eu tava vendo o vídeo daí do pastor, né? Que é irmão. Nossa, eu fiquei olhando assim, nossa, o que é isso que esse rapaz está fazendo, rapaz? Tá sem vida. Não tem vida. Ele só não sente nada. E o pior é que a irmã falou isso. Ele só tá assim, letra, irmão, só falando letra, eu não sinto nada. E ela. E eu nem tinha comentado isso com ela, né? Ela comentou isso. Então, as pessoas estão sentindo. Só tá falando. É o que as pessoas pensam, eu vou lá e leio a Bíblia e vai acontecer alguma coisa. Não, você vai ser ler ali, você vai ser lido como um livro normal. Agora, quando você traz a essência que tem ali por detrás daquela palavra, você traz ali, aquilo vai trazer vida para o espírito, a pessoa que vai ouvir. Entendeu, pessoal? Então é isso que as pessoas têm que entender, pessoal. Não pode fazer assim dessa forma. Eu fiquei olhando assim. Nossa, pessoal, eu tenho visto aí pregador e pior que só fica só querendo falar a Bíblia, né? E às vezes quando ainda fala a Bíblia, ainda fala sem vida, né? Só quer falar, acha que só é aquele livro, o livro ali. Ele não usa outros livros como eu uso aqui, né? É igual o tema de hoje que eu vou usar o quê? Um tema aqui da psicologia, né? Que é o quê? O que é o autocuidado, né? O que é o autocuidado? É um termo da psicologia, às vezes algum espiritualista usa, né? E aí eu faço a pergunta, e por que ele, né, o autocuidado, é tão importante a gente desenvolver esse autocuidado? Por que é tão importante a gente desenvolver esse autocuidado? Eu faço uma pergunta, né? Mas primeiro vamos saber o que é esse autocuidado, né? É um conceito que é trazido pela psicologia, né? Pela alguns espiritualistas também, mas eu vou dar um olhar aqui da espiritualidade em cima desse autocuidado, né, pessoal? Porque eu já falei aqui, tudo tem espiritualidade. Só é você ter uma visão espiritual e perceber que a espiritualidade está por ali, naquele pano de fundo. Entendeu, pessoal? Aí, por exemplo, você vai colocar os evangelhos, vai colocar lá autocuidado na Bíblia. Tem lá na Bíblia o nome autocuidado? Não, não tem. Mas está falando lá que a gente tem que se cuidar, a Bíblia a gente tem coisa. Então, está falando de autocuidado. Então é por isso que a gente vai saber o que é esse conceito de autocuidado e depois a gente vai usar lá, eu vou usar a Bíblia e vou trazer um olhar da espiritualidade sobre esse tema. Entendeu, pessoal? A gente tem que fazer isso, porque para a gente entender aonde a espiritualidade está trabalhando a nosso favor. Porque eu entendo, tem pessoas de outros grupos religiosos que têm outro tipo de pensamento. Mas tudo bem, pessoal, vamos estudar agora segundo a espiritualidade, a direção do Espírito Santo, entendeu? Da conexão com o eu superior, com a centelha divina. Então a gente vai ir nessa direção desse conhecimento, para a gente não se perder, para a gente ter a essência dessa verdade. Porque o que interessa para a nossa consciência é a essência da verdade, entende? Não é palavras à toa assim, ó, ao vento, não. O que interessa é a essência do que
a espiritualidade quer passar ali, em cada conceito. Entendeu? A gente tem que entender isso, para não ser como o vídeo do irmão lá que estava passando lá, né? É, a irmã percebeu, não tem vida nenhuma aí, irmão. O que é que, nossa, é assim, parecendo que não ajuda em nada, sabe? Porque tem que ter vida, a palavra de Deus é vida. Você tem que estar conectado para você trazer a essência daquela palavra. Aí só ficar lá falando, lendo assim, sem trazer a essência, não tem vida. É isso que as pessoas sentem diferente no meu vídeo, começa a tocar no íntimo dela. Nossa, as pessoas já falaram isso. Nossa, começa a, a tocar aqui no meu coração, eu começo a sentir assim algo. O que é isso? É a essência, a espiritualidade está tocando nela. Foi o que aconteceu, uma passagem aqui que Jesus vinha pelo caminho, né? Vinha dois conversando, aí Jesus entrou no meio, apareceu e começou a ensinar a palavra de Deus a ele. E aí ele disse que quando ouvia a palavra que Jesus estava ensinando, sentia o coração dele arder, sentia a alma dele ferver, entende? A alma começava a se alegrar, começava a ferver. Então, pessoal, e depois quando ele viu, reparou que Jesus já tinha assumido, né? Então, Jesus ensinando ali, o coração dele ardia, a alma dele, né? Estava vibrando com a mensagem que Jesus estava falando. Então, tem vida. Tem que ser uma pessoa conectada com a espiritualidade para trazer aquela palavra com vida. Porque tem muitos aí falando a Bíblia, usando a Bíblia, mas está sem vida. Né, pessoal? Por causa dessa conexão com a espiritualidade. E precisamos ter essa conexão com a espiritualidade para entender isso. E passa pelo isso aqui, ó. O que é o autocuidado, né? Vamos saber aqui o que é isso. Aí eu faço a pergunta: e por que é tão importante desenvolvermos o autocuidado? É uma pergunta, né? Vamos primeiro responder aqui o que é o autocuidado. Ele fala: o autocuidado é um conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e promover melhor qualidade de vida para si mesmo, Entende, pessoal, o que é que ele fala, o que é esse autocuidado? Ele fala que é um conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si. Então, cuidar o quê? Você vai cuidar do seu corpo, cuidar da sua consciência também, né? Que vai promover o quê? Promover melhor qualidade de vida para si mesmo, né? Ele fala assim: a forma de fazer isso deve estar em consonância com os objetivos, desejos e prazeres, interesses de cada pessoa. Então, pessoal, a gente é o quê? Desejo, prazeres, é o quê? Passa pelo pensamento, que é o quê? A gente tem que olhar isso, cuidar disso. Então, são o quê? São energia. São energia que a gente precisa cuidar, olhar isso. A gente não tem que deixar negligenciar essa energia. Deixar para lá. Então você tem que estar em consonância com o objetivo, que é o desejo, o prazer e o interesse de cada pessoa.
Entende? Você tem que cuidar disso, né? Ele aí fala, de acordo com a maneira própria de se cuidar. Então, de acordo com a maneira que você vai se cuidando, você tem que ver aquilo que vai trazendo satisfação, porque essa é a vontade de Deus, que você sinta prazer, sinta satisfação na vida. Entende? Senão você vai perder o interesse de viver, o interesse da vida. E pode cair em depressão e pode querer até não querer viver mais. Entende? Tem que ter prazer na vida. Então, Deus quer que você ame-se a si mesmo, busque o seu prazer, se sinta bem, porque aí você vai passar essa vibração para as pessoas. Entende, pessoal? É preciso fazer isso, porque senão a pessoa não busca fazer o endereço. Se você não está bem, como é que você vai ajudar alguém, pessoal? Se você não tem alegria, amor, paz, se você não tem cuidado pelo seu corpo, que é obrigação que a espiritualidade deu para você cuidar, que é o veículo que você vai estar aqui se manifestando nessa realidade. Entende, pessoal? Não pode uma coisa dessa. Você está fazendo uma obra totalmente que não é obra de Deus. Que não é obra de Deus. Você não está entendendo o que é obra de Deus. Da espiritualidade, entende? Aí, o que é que ele fala mais? Por isso, o autocuidado e o autoestima andam sempre juntas. Então, o quê? Por quê? Porque se você ter autocuidado, você está se amando, cuidando tanto mentalmente, espiritualmente e seu corpo, você vai ter uma autoestima elevada, sabe? Você está se sentindo bem. E você vai estar vibrando, porque tudo é energia, pessoal. O que é que a gente já estudou aqui? Que tudo é energia. Então, quando você está vibrando alegre, você está bem, então aquela vibração pode alcançar outra pessoa. Mas se você não está bem, você vai estar vibrando baixo, você vai estar irritado, você vai estar... não vai funcionar. Essa vibração não vai funcionar. Entende? Você está dispersa, você não está consciente da sua obrigação, do cuidado que você tem que ter com o seu mental, espiritual e o seu corpo. Entende? A sua autoestima vai ficar baixa. Entende? Então ele diz, o autocuidado e a autoestima andam sempre juntas, pois é quando praticamos o autocuidado, a autoestima acontece e é fundamental para que confiemos nas nossas decisões. Então, o quê? Você com a autoestima elevada, você estando bem, algumas decisões você vai saber tomar, porque você está vibrando bem. Entendeu, pessoal? É essa coisa que as pessoas têm que entender. E aí você vai estar fazendo obra de Deus. Entende? Porque colocaram, eu não sei o que foi, esses colocaram, é que obra de Deus é que você vai lá para o grupo lá e fica fazendo. Mas às vezes você não está bem e está lá fazendo. Você vai estar passando vibração ruim para a pessoa. Entende, pessoal? Entende o que é? Vai lá pedir a Jamila lá. Então, entende? É isso que ele fala aqui, ó. Pois quando pratica o autoconhecimento, então, o autocuidado, né? A autoestima acontece. Então, você pratica o autocuidado, você está cuidando de si, a sua autoestima eleva, né? E é fundamental para confiarmos nas nossas decisões que a gente vai tomar. A partir da autoestima que construímos, as avaliações que fazemos de nós mesmos é para compor
a autoestima. E é necessário praticar o autoconhecimento. Então, pessoal, autoconhecimento eu já falei aqui no vídeo, que é o quê? Você está fazendo uma análise das suas emoções, do que você tem que fazer, do que o planejamento, qual é a importância na sua vida, qual é a importância que você tem que dar mais importância às coisas que são eternas, não é? Não deixar que essas coisas que acontecem aqui no mundo terreno comece a influenciar a sua consciência, comece a afetar as suas emoções. Entende? Então é isso que ele está falando. A partir da autoestima, ele diz, construímos as avaliações que fazemos de nós mesmos. Então, você vai fazer uma avaliação de como é que você está. Quando você está com a autoestima, você está se sentindo bem. Então, ali você está fazendo a obra de Deus. Quando você está cuidando da sua consciência, está cuidando do seu corpo, você está fazendo a obra de Deus. Você sabia disso, meu irmão? E alguns irmãos não entendem isso. Ela não entende. Ela negligencia várias coisas de o cuidado dela, cuidado mental, cuidado da espiritualidade. E ela aí vai para grupos pensando que vai fazer assim a obra de Deus, pessoal. Não é? Aí o que é que ele fala? É para compor a autoestima. Então você faz isso para compor a autoestima, né? É necessário praticar o autoconhecimento. Então você tem que ter uma autoanálise, que é o autoconhecimento, né? Que ele fala aqui. O autoconhecimento é fundamental para entendermos por que agimos e reagimos de uma determinada forma e para reconhecermos nossas qualidades e pontos fracos. Então, o autoconhecimento vai ser para quê, pessoal? É fundamental para quê? Para você entender por que você está agindo daquela forma, está reagindo daquela forma, né? De uma determinada. E para você reconhecer qual é a sua qualidade, o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco, onde você tem que melhorar. Então, o autoconhecimento vai fazer isso. Você precisa estar com a autoestima e o autocuidado para o quê? Para que essa autoconhecimento, que é uma autoavaliação, você fazer do que você vai o quê? Como você está agindo em cada situação da sua vida, né? E como é que você está reagindo àquela situação? Será que isso está de acordo com a espiritualidade? Você tem que fazer essa autoanálise, né? De uma determinada forma para reconhecermos o quê? Nossas qualidades. Então, vou ver, poxa, ali eu tô com um ponto fraco ali, a minha qualidade ali não tá boa. Então, você vai ver a qualidade e os pontos fracos. Para o quê? Para você melhorar, pessoal. Esse porque é o autoconhecimento. Por isso que você tem que cuidar de si. Para ter essa análise. Sua autoestima vai estar boa, você vai estar com a consciência, com a mente boa, para fazer uma avaliação do que está se passando na sua vida. Entende? Porque se você não está tendo autocuidado com o seu corpo, está negligenciando a saúde mental, essas emoções, está negligenciando fazer as coisas da espiritualidade, tem uma linkagem com a espiritualidade, você está fazendo isso, você não está fazendo obra de Deus, né? Ah, mas eu vou para um grupo, eu participo de um grupo há muito tempo. Ah, você está num grupo só, mas obra de Deus está conectado com a espiritualidade, você não está. Você tem que fazer isso. Entende? Porque senão você está negligenciando o trabalho, a obra de Deus. Porque a obra de Deus é isso, pessoal. A obra de Deus vai ser em você.
vontade. Vai fazer a mudança em você. Porque quando você está bem, você vai poder ajudar outro. Mas as pessoas não, nem tá bem, não tá bem, tá acontecendo várias coisas, ela tá se atrapalhando na emoção, ela não pode ainda ajudar uma pessoa. Ela não pode. Ela tem que controlar ainda, tem que crescer consciencialmente para entender todas as coisas, para quando ela tá bem, ela pode ajudar outra pessoa. Entende, pessoal? Então ele fala que o autoconhecimento é fundamental para entendermos como nós agimos e reagimos a cada situação, né? Para ver, reconhecer o quê? Nossas qualidades e o ponto fraco, né? Aí ele fala, assim sabemos no que devemos melhorar e quais são a nossa potência. Fica mais fácil encarar os desafios do dia a dia e entender que, na verdade, somos sim capazes de lidar com a dificuldade diária de uma forma muito melhor do que imaginamos. Então, você vai poder encarar essa dificuldade do dia a dia, essa situação do dia a dia, se você se cuidar, né, ter o autocuidado, que vai ter uma autoestima elevada, que você vai poder fazer um autoconhecimento, que é uma autoanálise, né? Que ele para saber melhorar a nossa potência, onde aí a gente vou melhorar aqui nisso, né? E aí fica mais fácil de encarar o desafio do dia a dia e entender, na verdade, que somos sim capazes. Temos uma capacidade que vem do Espírito, entende? Para lidar com a dificuldade diária de forma muito melhor do que imaginamos. Então você vai, quando você se controlar, ter esse autocuidado, você vai se conectar com ele. Ele vai lhe dar o potencial de como você vai lidar com aquela situação, né? Com aquela dificuldade. Ele vai saber. O Espírito Santo vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar a espiritualidade, vai lhe dar todas as armas para você entender. Mas primeiro você tem que fazer o dever que é cuidar do seu corpo, da sua consciência, da sua espiritualidade. Entende? Para acontecer isso. Não pode negligenciar. Aí ele fala, por isso é importante entendermos que o autocuidado é capaz de melhorar nossa autoestima e nosso poder de tomada de decisão. Entendemos que isso também se trata de uma forma de prática o amor próprio, pois muito pensa cuidar de si é egoísmo, mas é diferente. É uma forma de se fortalecer e aumentar nossa capacidade de ajudar ao próximo. Entende, pessoal? Entende o que a psicologia está falando aqui sobre o que é esse autocuidado? Então, ele fala que o autocuidado é capaz de melhorar o quê? Vai melhorar a sua autoestima, você vai se sentir melhor, né? E o nosso poder de tomada de decisão. Então, sua decisão, suas coisas, você vai melhorar. E entendemos que isso também se trata de uma forma de prática ao amor próprio. Então, é o que Jesus fala lá, né? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, pessoal, o autocuidado é o mandamento que Cristo está falando lá. Entende? O autocuidado que você tem que ter cuidado com o seu corpo, sua mente, sua espiritualidade, né? Sua consciência. Você praticando isso, você fazendo isso, ele o quê? Ele diz que isso se trata do amor próprio. Então, se você tem um amor próprio, é o mandamento que Cristo falou lá.
Você só pode amar o próximo se você ama a ti mesmo. Se você não tem amor, você está desleixando dessas coisas. Como é que você vai amar o próximo? Entende, pessoal? Ele aí fala, olha, pois muito pensa que cuidar de si mesmo é egoísmo. Muitos pensam que você está sendo egoísta. Não. Você está tendo cuidado com você porque vai ter cuidado com o outro, né? Mas ele fala, mas é diferente. É uma forma de se fortalecer. Então, é uma forma de se fortalecer e aumentar a nossa capacidade de ajudar o próximo. Então, pessoal, esse autocuidado é o quê? É uma forma de você se fortalecer, de se capacitar para ajudar o próximo. Agora, será que isso não tem na Bíblia? Você amar o próximo, ajudar o próximo? Você entende, pessoal? É por isso que a gente tem que ver o que é que aquele nome está dizendo, que o tema que está trazendo, autocuidado. O que é que está querendo falar sobre isso? Entende por que a gente tem que pegar a essência da palavra? Você entende agora? É isso que vai trazer entendimento, que vai fortalecer nossa consciência, vai expandir a nossa consciência, né? Aí ele fala, né? Para ajudar o próximo, né? Porque como podemos ajudar o outro se não tivermos bem com nós mesmos? Aí ele faz uma pergunta: como a gente pode ajudar ao outro se não tivermos bem com nós mesmos? Como é que pode, pessoal? Você não está fazendo obra de Deus. A primeira obra que você está fazendo obra de Deus é a obra de cuidar do seu corpo e da sua consciência. Quando você está cuidando do seu corpo, da sua consciência, seu corpo, você está fazendo a obra de Deus. Entende? Aí o quê? Quando você está bem, está linkado com a gente, você aí vai poder ajudar o próximo. Se não é hipocrisia, pessoal. É o que a religião está fazendo aí. Está fazendo hipocrisia para mostrar para os outros que faz bem. Deixa de ser hipócrita. Ah, eu vou mostrar que eu sou boa. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que cuidar de você. Cuide de você. Deixa as pessoas falar. Vai dizer que você gosta. Deixa as pessoas falar. Elas não sabem o que vocês estão falando. Ela não sabe o que está falando. Entende? Então você tem que fazer isso primeiro, que é a primeira obra. É a obra de Deus que Deus está fazendo em você. Aí você não faz isso. Não vai buscar essas práticas para melhorar sua espiritualidade, seu mental, trabalhar suas emoções, o autocuidado, elevar sua autoestima. Você não vai fazer isso. Aí você vai cuidar de alguém. Você acha que vai fazer obra lá, aí vai pro, pro culto lá, vai pro grupo religioso e acha que você vai estar bem fazendo alguma coisa para alguma pessoa. Você está sendo hipócrita, você está se enganando mesmo. O seu ego está enganando você, está enganando a sua consciência. Você não está sendo verdadeiro com você. Entende, pessoal, o que é esse autocuidado? Então ele fala aqui o quê? O que é que ele fala mais? Por isso, quando estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou temos muitos compromissos e responsabilidades, e até mesmo quando ficamos muito imersos em nossos trabalhos, a primeira coisa que deixamos de lado é a atenção a nós mesmos. Entende, pessoal? Você está negligenciando. É o que? Você está preocupado com um bocado de coisa aqui dessa fisicalidade, né? Que ele fala aqui o que é. Por isso, quando estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então é aquela pessoa que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Ou muito compromisso, responsabilidade, você tem que organizar isso. E até mesmo quando ficamos muito imersos, o quê? Em nossos trabalhos, tá
tá só preocupado em fazer aquilo ali. E aí o quê? O que é que acontece? A primeira coisa que deixamos de lado é a atenção a nós mesmos. Então você não vai ter cuidado, você não vai estar fazendo obra de Deus. Você está, as coisas daqui estão atrapalhando você como é que se diz, a conectar com a espiritualidade. Entende? Aí se envolvendo com aqui, tá imerso, tá fazendo um monte de coisa, tá se atrapalhando, as emoções tá vindo, não tá controlando a emoção, não tá trabalhando, não tá fazendo uma coisa de cada vez, sabe? Tá deixando aquilo. Então a pessoa tá um turbilhão, entende? Então, às vezes, porque vem a espiritualidade, às vezes derruba a pessoa para a pessoa parar para pensar. Pare para você cuidar de si mesmo. Você não está nem cuidando de si mesmo, está se envolvendo com coisa que é passageira, que não é coisa eterna, e você não está cuidando da coisa eterna que existe em você, a sua alma, a sua consciência. Você não está cuidando disso, né? Cuidando do corpo também, para poder você fazer um bom trabalho aqui da espiritualidade, você não está cuidando, entende? Aí o quê? Aí fica nesse turbilhão de emoções, nesse trabalho, né? O compromisso lá, um bocado de responsabilidade, aí cria um bocado, aí a pessoa, pronto, fica com ansiedade, aí tem, pronto, cai, aí fica, para, aí pronto, aí para tudo, aí pronto, ali a pessoa vai pensar. Entende? É assim que está acontecendo com as pessoas que estão no mundo pessoal. E a gente que é espiritualista vai deixar a gente cair nessa situação e não ter cuidado de cuidar de si mesmo, que é o quê? Cuidar da nossa consciência, que é cuidar de si mesmo, é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa consciência, cuidar da nossa espiritualidade. Isso é o mais importante. Agora, a gente não vai fazer as outras coisas, vamos fazer sim, mas não deixar sermos levados por essas coisas. Entende? Porque temos um compromisso maior. Qual é o compromisso maior que Cristo deu para a gente? É cuidar das coisas eternas. Atente para as coisas eternas, não para as coisas que você vê. Entende, pessoal? E tem um bocado de cristãos se atrapalhando com isso, com ansiedade, caindo em depressão, se envolvendo com um bocado de coisa. Pessoas de grupo aí, religioso, porque não entende esse autocuidado, o que a espiritualidade está falando. Entendeu, pessoal? Está negligenciando o que ele fala. A primeira coisa que deixamos de lado é a atenção a nós mesmos. Então você está deixando de lado, está se preocupando com muitas outras coisas. Entende? E aí o que é que vai acontecer? Você vai cair. Quando você cair, aí você vai vir na sua consciência começar a querer, você vai ter que ter o cuidado, né? Aí ele fala, por isso o autocuidado está relacionado a você ter consciência de seu corpo e da sua saúde. Você entende, pessoal? Então aqui, ó, o que ele fala? Então o autocuidado está relacionado ao quê? Ele fala que está relacionado a você ter consciência. Então, tudo que você vai fazer aqui, pessoal, isso que demonstra que você é uma pessoa desperta, que está com um nível acima, porque as outras pessoas estão tudo assim, tudo nesse turbilhão. Entende? E você que é espiritualista, vai deixar você se envolver por essas coisas? Entende? Se você entra nesse turbilhão que as pessoas estão aí, você vai ficar a mesma coisa que as pessoas precisando de ajuda. Como é que você vai ajudar? Como é que você... não, eu sou espiritualista, eu vim lhe ajudar com a palavra. Você também está no mesmo turbilhão que ele. E aí está com ansiedade, aí vai precisar da ajuda. Vai precisar de ajuda.
Como é que você vai ajudar? Aí o cara diz, poxa, estou precisando da sua ajuda. Mas eu estou vendo que você tá a mesma coisa, igual a mim. Aí como é que vai ajudar? O cara diz, poxa, o cara espiritualista ali não vai conseguir me ajudar. Entende, pessoal? Porque você tem que ter consciência, sua consciência tem que estar expandida, né? Tem que ter consciência de que você tem que o quê? De seu corpo e da sua saúde, né? Do corpo. E ter autoconhecimento. Por isso, o autocuidado é fazer escolha de forma consciente daquilo que te faz bem e, consequentemente, vai melhorar a sua saúde mental. Então, pessoal, ele está dizendo o quê? É você estar consciente daquilo que está fazendo. Se você está vendo que o que você está fazendo não está lhe trazendo uma saúde mental, está lhe fazendo mal, está fazendo você afastar da espiritualidade, está trazendo emoções ruins, está trazendo. Você tem que se afastar disso, você tem que tomar cuidado. Resolver isso não, é assim que eu tenho que caminhar, porque senão você vai, até você cair no buraco. Aí quando você cai no buraco, aí você vai ficar, ai, me ajude, Senhor. Ai, me ajude a tirar desse buraco. Ai, entende? Mas o Senhor está lhe dando as ferramentas para você ter consciência, para você sair disso. Mas você não está, entende? Deixando coisas emocionais tomar conta de você, coisas aqui. Não, você tem que dominar tudo isso. Por que eu falei lá sobre as emoções? Você tem que dominar, a sua consciência tem que dominar isso. Você não tem que se deixar levar nada por isso aqui. Se você não está vendo que não está dominando isso, você tem que buscar ajuda. Você não tem que aumentar meu nível de consciência. Porque essas coisas estão me dominando. Entende? E se eu ficar nisso aqui, eu vou cair no buraco. Eu não vou elevar minha consciência. Entende? É por isso que ele fala. Então ele diz, ter autoconhecimento, por isso o autocuidado é o quê? É fazer escolha de forma consciente, né? Daquilo que te faz bem. Então, aquilo que está fazendo bem a você. E, consequentemente, vai melhorar a saúde mental. Então, o seu mental vai estar bem. Você está controlando a energia, né? Está tendo autocuidado, sua autoestima vai estar bom, né? Você vai avaliando aonde você está errando para você ir consertando. É assim que é a obra de Deus, pessoal. É assim que é o trabalho da espiritualidade. Aí as pessoas pensam que espiritualidade é o quê, pessoal? É ficar assim, ai, ai, agora eu estou em transe. Ai, é isso a espiritualidade? Não. Espiritualidade é isso. É o autocuidado com o seu corpo, com a sua consciência, com a sua saúde mental. É isso, você está fazendo obra de Deus. Foi por isso que eu falei aqui que os psicólogos, ele está fazendo o trabalho da espiritualidade. Quando ele cuida lá de uma pessoa que chega nesse estado, ele está fazendo o trabalho da espiritualidade. Porque aquela pessoa, a consciência dela está tão ainda baixa que ela não consegue resolver aquele problema. Ela não tem resolução de problema. A consciência dela. Então, ela procura uma pessoa que está mais capacitada, que a consciência está equilibrada, É por isso que o terapeuta, o psicólogo, ele tem que se cuidar, porque ele tem que ter a experiência desse autocuidado, ele se cuidar para cuidar da outra pessoa. Entende? Foi por isso que eu falei que o psicólogo está fazendo também o trabalho da espiritualidade, porque quando você cuida da consciência e da saúde mental ali da pessoa, você está fazendo o trabalho da espiritualidade. É por isso que eu falei aqui, já tem um vídeo gravado falando sobre isso, sobre os terapeutas, os psicólogos, que eles estão fazendo o trabalho da espiritualidade.
Agora, alguns sabem disso e outros não sabem. Outros estão fazendo porque, eu vou porque eu vou ganhar o dinheiro lá, eu vou. Entende? Mas ele não está sabendo que está fazendo um trabalho da espiritualidade. Mas a espiritualidade está auxiliando ele. E ele nem percebe. Entende, pessoal? Ele nem percebe, ele pensa ali que fez, né? Fez ali o trabalho da psicologia, coisa. Porque ele pensa. Porque as pessoas pensam que espiritualidade, pessoal, é quando vai para algum grupo religioso. E não é isso, é por isso que eu estou tirando isso da mente dos religiosos. Porque a maioria que assiste meus vídeos aqui já tem o grupo, ela vem desses grupos. Por que ela vem ver meus vídeos? Porque eu falo coisa da Bíblia. Falo coisa lá da Espiritismo, eu falo coisa. Então, atrai tanto o Espiritismo, os católicos, como os evangélicos. Porque eles são, ele pensa que eu estou querendo fazer um grupo, ele pensa, porque ele não entende o que é espiritualidade ainda. Ele não entende. Porque ele pensa que fazer a vontade de Deus é quando vai lá para o grupo. Entende, pessoal? E a maioria das pessoas estão assim. Então, por isso que eu vim falar sobre esse autocuidado, que tem a ver com o cuidado da nossa espiritualidade, sabe? E se você praticar isso, você está fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus na sua vida, o amor próprio que vai também lhe ajudar a ajudar outras pessoas. Entende, pessoal? É isso que eu quero que você entenda. É por isso que ele fala que o autocuidado é fazer escolha de forma consciente daquilo que te faz bem e, consequentemente, vai melhorar sua saúde mental. Então, quando você melhorar você, as pessoas vão ver, nossa, como ela tá bem assim, tá? Então, você pode ajudar a outra pessoa também a melhorar. Entende, pessoal? Aí eu fiz a pergunta lá no começo, né, que foi: e por que ele é tão importante desenvolver o autocuidado? Por que, pessoal? Aqui, porque como é que se diz? Vai melhorar, porque vai melhorar a nossa saúde mental. E se a gente está bem, a gente vai ajudar ao próximo. Então é por isso que é importante a gente desenvolver o, o autocuidado. Entende, pessoal? Aí, e o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso, tal, para os cristãos não ficar de fora disso, né? Porque talvez ele vai dizer, não, isso não tem nada a ver com Deus, com a obra de Deus, isso não tem nada a ver. Será que não tem a ver com Deus, com a espiritualidade, com a obra de Deus? Será? Vamos ver aqui na Bíblia? Aí tá lá em Mateus 22, 36, 37, 38 e 39. Vamos ler aqui o que é que Jesus fala. Será que não tem obra de Deus aí por detrás? Aí Mateus 22, 36. Aí Jesus fala aqui, né? Não, falaram para Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha o que foi impertelado para Jesus, né? Aí, versículo 37, o que é que ele responde? Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. Então, maior, né? E aí, versículo 39. E o segundo semelhante a ele é: ame o seu próximo como a si mesmo. Nossa, pessoal,
Você vê como a pessoa não entende o que é obra de Deus? Você entende? Olha o mandamento que Cristo deu agora, que é o quê? Para a nova aliança. Aqueles que se declara crente espiritual, né? Que tem uma vida espiritual, ele tem que cumprir esses dois mandamentos. Aí ele falou assim: qual é o primeiro mandamento? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pessoal, mas como é que a gente vai amar ao Senhor? A gente não vê ele. Como é que a gente vai amar esse Senhor? E ele está dando esse mandamento para quem? Entende? É para sua consciência. Ele está dando esse mandamento para sua consciência. Por que, que ele está dando esse mandamento para sua consciência? Porque ele diz assim, ó, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Entende? E de todo o seu entendimento. Então, o entendimento vem da onde? Vem da sua consciência. Então, quando você tem cuidado com você, você está cuidando do seu corpo, né? Desse veículo que Deus lhe deu. Você está cuidando mentalmente, você está cuidando da sua consciência, você está cuidando, você está amando a Deus. É o primeiro mandamento. Você está amando porque se você está conectado com Deus, Deus está aí em você. Então, se você está negligenciando esse seu veículo, negligenciando fazer as coisas da espiritualidade, você não está amando a Deus. Então, o primeiro mandamento é você amar a você mesmo. Quando você ama, tá cuidando dessas coisas, você está amando a Deus. Você está fazendo a obra de Deus. Entende? Aí este é o primeiro maior mandamento. É o quê? É você cuidar do templo de Deus, cuidar do templo de Deus, cuidar da essência de Deus, que é a sua consciência. É você cuidar disso. É você cuidar. Então, se você está negligenciando isso, como é que você vai amar o Senhor? Então, amar o Senhor é você cuidar do templo dele. É você cuidar de você mesmo. Então, quando você cuidar de você mesmo, aí você assim se abraça, você tem aí Deus ali, ó, você tá amando a Deus. Nossa, entende? Então, é por isso que se uma pessoa não tem esse autocuidado, não cuida dela, então o primeiro mandamento é o quê? É o autocuidado. Agora, como é que não tem autocuidado na Bíblia se o próprio diz que amar o Senhor é você amar a si próprio? É por isso que ele disse, o segundo semelhante a este é o quê? Amar o seu próximo, mas o quê? Como a ti mesmo, porque você já tem um autocuidado lá, você ama a si mesmo. Se você ama a si mesmo, você consegue amar o próximo. Entende, pessoal? É por isso que essa igreja está fazendo hipocrisia. Ela não entende o que é amar o Senhor. Amar o Senhor é ela ter o autocuidado com ela mesmo, porque ela é o templo de Deus. Você não viu lá que o apóstolo falou, vós sois o templo de Deus. Entende? Aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Então, você vê que Deus está cuidando de você para que ninguém destrua seu templo. Então, mas você mesmo é que está destruindo o templo com pensamentos negativos, está fazendo autodestruição com você mesmo. Então, é você mesmo que está destruindo o templo de Deus. Como é que você está amando a Deus, pessoal? Você entende como os evangélicos não entendem a Bíblia? Não entendem porque não busca a essência da palavra.
fica ali só lendo, parecendo um livro comum, sem espírito. Tem que ter essência, entende? Então é por isso que ele não sabe. Então, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, é o quê? É você cuidar desse templo, é você amar você, porque ele está aí dentro com você. Ele está relacionando com sua consciência, com seu espírito. Então, quando você está colado nele, ele faz parte do templo desse corpo, ele faz parte de tudo. Então, quando você cuida de você, você está amando a Deus. Aí você vai cumprir o segundo mandamento, que é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai cumprir esse. Mas se você não faz o primeiro mandamento, você não tem como fazer o segundo. Porque o segundo depende do primeiro. Entende? E aí muitos não entendem que esse amar. Amar o Senhor, aí lá para o grupo lá, não sei o quê, levantar a mão, fazer a obra de Deus lá, isso que é amar o Senhor. Não entende os grupos aí. Não entende. Mas está falando do quê? Do autocuidado que você tem que ter. Porque Deus está aí habitando, né, é morada de Deus você, a não ser que você não seja morada de Deus, né? Pode ser isso também, né? Você não ter autocuidado com você mesmo, não querer se cuidar, se tratar, entende, pessoal? Então, quando você busca tratamento, você busca a solidão, você está cumprindo o mandamento de Deus, que você está amando ao Senhor. Você vai buscar uma ajuda, se é psicológico, se é uma ajuda física, você vai buscar uma ajuda física. Você entende que você está amando ao Senhor. Entende a essência da palavra? Então está falando, o primeiro mandamento é o autocuidado, né? Que quando você tem o autocuidado, você vai poder amar, você vai cumprir o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais sobre esse autocuidado, né? Que eu acho que os evangélicos não tem esse nome autocuidado da vida. Não tem? Você que não está percebendo. Você que não está no espírito, né? Aí aqui Mateus 6:34, ele fala: portanto, não se preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu próprio problema. Então, pessoal, você que... Ele disse, ele estava falando para o discípulo, né? Não se preocupe, deixe lá. O que você tem que cuidar primeiro é o quê? É em cuidar de si mesmo e se conectar com a espiritualidade, que é o quê? Buscar o reino. Aonde está o reino, pessoal? Eu já preguei um vídeo aqui falando sobre isso, aonde está o reino. Tá aí. Se quiser saber aonde está o reino, tá aí. O vídeo é para você assistir. Parece que você não percebe que o próprio Cristo falou, o reino de Deus está dentro de vós. Então, é onde você tem que se conectar e cuidar. Então, o reino de Deus, Deus está dentro de você. Você é o templo de Deus. Agora você não cuida do templo de Deus. Deixa se envolver com as emoções, com coisas daqui, do dia a dia. E o próprio Cristo, não se preocupe com o dia a dia, pois trará sua própria preocupações. Vai ter preocupações no dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio problema. Então, cada dia vai ter um problema. Mas você não tem que ser afetado por esse problema. Entende? Você tem que ser a solução para esses problemas. Entende, pessoal? É isso que as pessoas não entendem. Aí quer que ele fala mais aqui? 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, pessoal, você vai ficar preocupado.
vai trazer ansiedade. Então, o próprio Pedro está mandando você lançar. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado. Ele está cuidando. Entende? E você está querendo destruir com os pensamentos negativos, com coisa, você não fazendo o autocuidado? Você não está amando ao Senhor. Você não está fazendo a obra de Deus. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é em você. Primeiro, depois o segundo mandamento qual é? É você fazer a obra de Deus na outra pessoa. Entende? Entende agora o que é a obra de Deus? Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Timóteo 4,16. O que é que ele fala aqui? É apóstolo Paulo, né? Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como ao que escutam. Entende, pessoal? Olha o mandamento que ele está dando, o apóstolo Paulo está dando para Timóteo, né? Para ele passar para a igreja também, né? Cuida de você mesmo e tenha cuidado o quê? Com o que ensina. Então, tenha cuidado com o que você está ensinando para os outros, que não seja a direção da espiritualidade. Mas ele fala, né? Que você tem que cuidar de você mesmo. E aí o quê? Você tem que ensinar aquilo que a espiritualidade está lhe dirigindo, né? Você está conectado com a espiritualidade. Aí ele fala, continue fazendo isso, pois assim você salvará. Aí, ó, pessoal, salvará tanto a você mesmo. Então, o autocuidado, você vai salvar você. Você tem que estar salvo. E aí depois vai salvar quem? Ao que te escuta. Entende? Quando você cuida de você, você está salvando você vai poder salvar o outro. Agora, uma pessoa, você está fazendo a obra de Deus assim. Agora, uma pessoa que não cuida dela, e aí está totalmente emocionalmente atrapalhada, e aí, eu participo de um grupo, aí vai para o grupo. Você acha que você vai salvar alguém? Você acha que você está fazendo a obra de Deus? Aí ele vai lá, aí toca, aí prega, não sei o quê. Aí você pensa assim que está fazendo a obra de Deus, é? Você não está cuidando nem de você mesmo. Como é que você não está obedecendo o primeiro mandamento que Jesus falou lá? Ó? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então a alma está dentro de você e todo o seu entendimento. Então quando você cuida de você, da sua alma, da sua mente, do seu corpo, você está cuidando do seu entendimento, não deixando aquela mão. Então você está amando ao Senhor, você está cumprindo o primeiro mandamento, né? Aí depois, quando você fazer isso, você vai cumprir o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. É o que o apóstolo Paulo está falando cá para Timóteo. Cuide de você mesmo e tenha cuidado do que ensina. Cuide, continue fazendo isso, para assim você salvará tanto a você mesmo como quem a escuta. Entende? Ele está dando aquele mandamento que você cuidando, ele cuidando dele, ele está cumprindo o primeiro mandamento lá, que é amar o Senhor teu Deus. Você entende agora porque o apóstolo Paulo está falando isso para Timóteo? É isso, pessoal. Você tem que ter a direção da espiritualidade. Você tem que buscar a essência da palavra. Senão você não vai entender o que é que a Bíblia está passando para você. Você vai ser enganado por essas pessoas que estão atrás de ego aí. Vai dizer que obra do Senhor é o que você vai fazer lá no grupo. Mas você está o quê? Está com problema, ansiedade, você está
está com problema, perturbações, está incomodando você, você vai estar... Mas você vai lá, você vai estar pensando que está fazendo obra do Senhor. Você entende? Não sabe o que Cristo estava falando, o que os discípulos estavam falando aqui. Que ele não está falando nada disso de grupo religioso. Ele está falando do autocuidado. Quando você tem o autocuidado, você vai estar cumprindo o primeiro mandamento que Cristo passou. E depois você vai poder cumprir o segundo. Se você não fazer o autocuidado, você não vai cumprir o primeiro mandamento e, consequentemente, não vai cumprir o segundo, que é amar o próximo. Tá certo? É isso, pessoal. Temos que buscar a essência da palavra para entender o que Jesus quis dizer, o que os discípulos estavam querendo dizer. E muitos pastores não entendem isso. Tá certo? Todo mundo aí está perdido por causa do ego dele, né? Mas graças a Deus a espiritualidade aqui não vai deixar a gente errar, a gente em falta. Entende? Não temos qualquer pastor. Nosso pastor é Cristo. Se você está na videira, ele vai trazer toda a informação para você. Entende? Se agora, se o seu pastor é um guru aí desse aí, é um espiritualista, você vai estar perdido com isso. Não está na direção da espiritualidade. Tá certo, pessoal? Então, agora, existe autocuidado na Bíblia ou não existe? Existe. E você tem que desenvolver, você tem que cumprir, porque é um mandamento. Entende? É um mandamento que você tem que cumprir da espiritualidade. Senão você não consegue fazer o segundo mandamento. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. É para a gente ter cuidado, pessoal. A gente tem que analisar aquilo que a energia que a gente estamos colocando nessa realidade. A gente tem que analisar tudo. Se está trazendo benefício para a gente, se a gente está negligenciando o nosso autocuidado, né? A espiritualidade. Tem tudo isso, pessoal. Porque o trabalho, a obra de Deus é na gente. A obra de Deus não é isso que eles inventaram aí, que você vai para um grupo religioso. Não é isso. Entende? Eu espero que isso fique claro para quebrar um pouco dessa religiosidade aí, que eu sei que tem muitos de grupos aqui, né? Que ainda não está entendendo o que é essa espiritualidade. Está pensando que é isso aí, ó. Que é participar de um grupo, tá em um grupo. Que aí, isso é um trabalho espiritual. Certo? Agora, você tem que, se você está fazendo um trabalho lá, mas você está conectado, aquilo está lhe trazendo bem, você está amando outras pessoas, você está fazendo a obra de Deus verdadeiramente. Agora, se você está fazendo aquilo como obrigação ou por negócio, você não está fazendo a obra de Deus. Entende? É isso que eu quero que você entenda. Você tem que se conectar com a espiritualidade e cumprir o primeiro mandamento. Que é cuidar de você, você está se sentindo bem. E aí, quando você está bem, você pode fazer o bem. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Agradecer a vocês aí, pessoal. Eu vi aí que os vídeos antigos e os vídeos agora que eu estou publicando aí, vocês têm acessado assim, a visualização aumentou, né, pessoal? Eu espero que você que esteja assistindo aí, eu nem conheço você, vocês dêem um like aí, ajude a divulgar essa mensagem, se você está gostando, né? Se você está gostando, você faça isso. Porque ninguém é obrigado, você tem que ser sincero com você, né? Você também quiser me ajudar aí, o Pix está aí, você tem que ser sincero com você. Se a espiritualidade, você vai lá e contribua lá no meu Pix, sabe?
eu nem vou ver. Depois lá que eu vou ver se alguém contribuiu ou não. Entendeu, pessoal? Graças a Deus, mais um dia, um vídeo aqui, para podermos continuarmos o pensamento. O autocuidado da nossa espiritualidade. Entendeu, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus permitir e a espiritualidade permitir. Tchau!